Amém. Paz e graça. Cada igreja que eu chego, eu fico em dúvida na hora da saudação, né? Ontem eu estava num lugar que eles falam paz do Senhor, outro lugar é paz de graça, outro lugar é Iaê, né? Mas o que importa é que estamos adorando o mesmo Deus, Jesus Cristo, essa pessoa tão linda, tão especial. O que seria de nós sem Jesus Cristo de Nazaré? Com certeza eu já teria sido consumido, mas graças à misericórdia desse Jesus é que nós estamos aqui. Fico muito feliz quando eu recebi o convite, meu coração saltou de alegria, viu, Leandro? Muito obrigado, viu? É uma honra. Eu estive aqui na inauguração desse templo tão lindo, tão abençoado, e sempre tive o desejo de estar aqui, né, com os irmãos, né, participando, mas por conta da correria, das programações, muitas das vezes não é possível, mas me alegrei muito de poder estar com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, o pastor, que nos confiou essa oportunidade, a liderança dos jovens, o Leandro, se amigo, como ele já disse, de longa data, essa pessoa admirável, essa pessoa fervorosa, é um homem de Deus realmente fervoroso, zeloso pela obra do Senhor. Quando pega para fazer, faz com vigor. Até eu fico assustado, eu falo, eu não acompanho esse ritmo não, porque ele é 220, eu sou bem devagarzinho, mas o Senhor usa cada um de uma forma especial. Queridos, você que está com a sua Bíblia, eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas Deus colocou uma mensagem ao meu coração. Em todo lugar que eu tenho ido nos últimos dias, eu tenho falado. Apocalipse 2, capítulo de número 10. Glória a Jesus. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2:10 vai dizer assim: nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você que quer ouvir a voz do Senhor, já foi orado, mas vamos concordar junto numa oração. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então, vamos concordar juntos em uma oração. Diga assim: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo. Diga assim: eu não quero ouvir o Andervan falar. Diga assim: eu quero ouvir a tua voz. Quero ser tocado por ti, ministrado por ti, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Esses dias para trás eu estava meio preocupado, meio em cima da hora, sem saber qual palavra eu deveria ministrar. E andando para lá, andando para cá, Deus falou muito forte ao meu coração que eu não devo me preocupar com qual palavra eu vou entregar. Eu não devo me preocupar em ter uma palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente fica preocupado, será que vai ter uma palavra? Será que vai ser a palavra certa? A parte mais fácil para um pregador é conseguir uma palavra para ministrar. Porque sempre que nós abrimos a Bíblia do Senhor, a Bíblia já é a própria palavra, já é a inspiração. Mas Deus tem falado ao meu coração que mais importante do que ter uma palavra de Deus é ter o coração de Deus pulsando dentro de nós. O mais difícil é preparar o nosso coração para transmitir aquilo que Deus quer. O mais difícil é a gente ter o sentimento de Deus. Amém? Porque se nós termos só uma palavra para entregar, mas não termos o coração de Deus, o sentimento de Jesus Cristo, para entregar essa palavra, se o nosso coração não estiver pronto, se o nosso coração estiver carregado de ressentimento, de rancor, de amargura, a palavra mais linda vai se transformar em fel. Mas, então, eu tenho tido essa preocupação, e Deus tem feito isso comigo nesses dias. Ele tem preparado o meu coração, e esse é o propósito de Deus,
para a sua igreja, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esse sentimento, ele precisa permear os nossos corações. Nesse inteirinho que eu estava à procura de uma palavra, eu correndo para lá e para cá, preocupação, coisas para resolver. Eu lembro que eu fui na casa da minha mãe, onde ela está, e minha mãe já tem mais de 70 anos de idade, ela está lutando contra um câncer, fazendo um tratamento oncológico. Eu achei engraçado que nesses últimos dias, eu passando ali, eu entrei na casa, foi na semana da Marcha para Jesus aqui na cidade de Muzambinho, e chegando nela, ela não veio reclamar de dor, ela não veio reclamar por que ela estava passando por aquilo, ela não veio falar para mim orar para Deus curá-la, não, nada disso. Tudo que ela falou para mim é: Andervan, vai lá e corre, busca uma camisa da Marcha para Jesus, porque eu quero ir marchar para Jesus esse ano. Aí Deus falou forte ao meu coração: é esse o sentimento, é esse o coração, é esse o sentimento que tem que estar em nós, é esse o coração que Deus quer que nós venhamos adquirir. Eu creio que é algo parecido com isso que Deus viu em Davi, quando ele disse: achei um homem segundo o meu coração. Amém? Então é esse o grande desafio nesses dias, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós vemos essa palavra, nós vemos a revelação de Deus que vem a João na ilha de Patmos, dizendo para ele: ó, não temas, porque eu já vou te alertar, você há de padecer algumas dificuldades, o diabo lançará algum de vós na prisão, tereis uma tribulação de 10 dias. Deus está mostrando algo que não traz alegria ao coração. Deus está mostrando e revelando algo que não traz nenhum tipo de euforia. Ele está falando de prova, Ele está falando de dificuldade. E o que é lindo em Jesus Cristo é que Ele não esconde a parte pesada da missão, Ele não esconde a parte dificultosa da missão. Ele diz: vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições. Sempre que queremos trazer alguém para um projeto, a gente só mostra o lado bonito do projeto, a gente só mostra o lucro do projeto, porque o que atrai é o lucro, o que atrai é o benefício, o que atrai é a beleza. Mas muitas das vezes, para a gente trazer pessoas, a gente omite a parte dificultosa. Mas Jesus é tão sincero, é tão verdadeiro, que Ele não omite esse momento. É verdade que vai ter os montes, mas também terão os vales. É verdade que terá alegria, mas terá lágrimas. Porque o diabo, ele é o contrário, ele esconde a parte ruim. No início, quando você vai para os caminhos das trevas, o diabo, ele omite, ele traz uma aparência de coisas maravilhosas, de coisas lindas, mas no final vem a desgraça. Mas o nosso Deus não, Ele nos mostra o sofrimento, Ele nos mostra a dificuldade, mas depois Ele vai trazer a recompensa, ser fiel até a morte, e você vai receber uma coroa. Amém? Então todo sacrifício, ele traz em si uma recompensa. Você pode repetir isso comigo? Diga: o sacrifício trará uma recompensa. Quando eu vejo essa passagem, eu fiquei indagando o que Paulo estava tentando falar aos nossos corações. Paulo não, João, melhor dizendo, o que ele estava tentando transmitir à igreja. E eu busquei alguns subsídios, Deus apontou alguns momentos de morte narrados na Bíblia. Quando fala aqui de morte, eu vejo alguns momentos de morte que foram narrados na Bíblia, e Deus mostrou pelo menos 4 momentos de morte que estão sendo explicitados pela palavra, têm sido mostrados pela palavra. Está descrito como que foi a morte de pelo menos 4 pessoas, e sobre isso eu quero falar. Não é uma palavra melancólica, não é uma palavra de destruição, não é uma palavra de desânimo, não. É uma palavra que vai nos trazer reavivamento, amém? É uma palavra que vai nos colocar de pé. O primeiro que eu vejo aqui, que Deus mostrou os 4 nomes, o primeiro é de Moisés. Moisés foi aquele homem que começou a sua caminhada com Deus com um propósito. Qual era o propósito dele?
entrar na terra prometida, chegar na terra prometida. Essa era a vontade, esse era o desejo do coração de Moisés. Tudo que ele queria era um terreninho lá na terra de Canaã. Tudo que ele queria era construir uma hortinha lá na terra de Canaã, ter o seu cantinho lá na terra de Canaã. Ele começou buscando algo material, ele começou sonhando com algo concreto. E talvez seja por isso que a Bíblia fala que muitas das vezes a gente começa na carne para terminar no espírito, porque Deus aceita as nossas bobagens, Deus aceita as nossas vaidades. Muitas das vezes ele tem que jogar uma coisa supérflua, ele tem que mostrar algo natural, porque senão as pessoas não veem. O próprio Jesus falou: se eles não verem sinais, se eles não verem milagres, eles não vão crer. Mas o que eu acho interessante é que Moisés começa com esse apego da terra prometida. Ele quer a terra prometida, ele quer o terreninho dele ali, ele quer a parte dele ali. Mas ele termina a jornada dele nem falando mais da terra prometida. Agora tudo que ele quer é ver o rosto de Deus, é ver a face adorada. Eu não sei o que acontece com Moisés no meio do trajeto, no meio da caminhada, mas parece que as coisas da terra vão perdendo o significado. Parece que as coisas da terra vão perdendo a sua grandeza, e quanto mais ele vai se aprofundando, quanto mais ele vai conhecendo, quanto mais ele vai falando com Deus, mais desejo ele tem, até que um dia ele não aguenta mais aquele anseio no coração. Ele sobe no monte, e ali no monte ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido a morte dos inimigos, ele poderia ter pedido para antecipar sua entrada na terra prometida, mas ele fala: Senhor, eu rogo-te, eu te imploro, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Esse é o sonho da minha alma, ver a tua face. Aí Deus olha para Moisés e fala: você não vai poder ver minha face, Moisés, porque homem nenhum pode ver minha face sem morrer. Olhe para alguém do seu lado e diga: para ver a face de Deus tem que morrer. Amém? Sabe qual que é o significado da morte? A morte é o que vai tirar as vendas dos nossos olhos, para que a gente venha enxergar além da dificuldade, enxergar além da solidão, enxergar além do desprezo, enxergar além das coisas materiais e contemplar a face adorada do Deus Todo-Poderoso. O que eu acho interessante é que Deus quebra o galho, Ele relativiza a concretização da vontade dele, falando: você não vai ver a minha face, porque senão você vai morrer, mas eu vou deixar você me ver pelas costas. Deus fala para Moisés subir no alto de uma penha, e ali na greta da penha, a Bíblia diz que Moisés vê Deus passando de costas e indo para frente. Aqui eu entendo que ninguém verá a face de Deus sem antes ver as costas dele. Ninguém verá o rosto de Deus sem antes ver as costas desse Deus. Você só vai poder ver a face dele se primeiro você ver as costas dele. O que você está querendo dizer, pregador? Vou dar um exemplo. Levanta você, querido. Vai indo. Você vai ter que ir nas costas dele. O que é isso? É ele andando e eu indo atrás. É ele caminhando e eu vou indo atrás. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei aonde vou chegar, eu não sei o que vou falar, mas eu vou segui-lo. Eu não entendo o motivo de muita coisa, eu não entendo muita coisa, mas eu vou segui-lo. Eu vou caminhando atrás dele, eu vou vendo as costas dele. Eu não vejo muita coisa, eu não sei como vai ser o meu amanhã, eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu não sei se eu vou ter um bom emprego, eu só sei que eu estou seguindo os passos do meu mestre, e eu não abro mão dessa visão. Chacoalhe alguém, diga: você precisa seguir a Jesus, você precisa seguir esse Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente segue todo mundo, a gente segue o influencer, a gente segue o youtuber, a gente segue o professor esquerdista que vive desabonando a nossa fé, a gente segue todo mundo, a gente segue o conselho do amigo, a gente segue o conselho do vizinho, a gente segue aquilo que a gente vê na TV, a gente segue pessoas nas redes sociais, mas muitas das vezes nós estamos nos preocupando de seguir os passos de Jesus. Mas eu quero dizer, todo aquele que segue a
a Jesus. Todo aquele que segue a Deus, talvez ele não vai chegar onde sonhou chegar, mas posso te dizer, em algum lugar ele chega, em algum lugar ele chega, em algum lugar muito melhor. Deus está dizendo: ei, se você vir atrás de mim, talvez nem todos os projetos serão realizados, mas pode ter certeza, coisas melhores virão, coisas grandiosas virão, e você vai ver a face dele qualquer dia dele. Amém. Olhe para alguém do seu lado e diga: eu não sei você, mas eu vou continuar seguindo a ele. Amém. O que é interessante é que depois dele seguir a esse Deus, depois que ele segue esse Deus, um belo dia, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, vou realizar o teu sonho de ver a minha face. Hoje é o dia. E ele já sabia. Ele já sabia que era uma viagem sem volta. Ele sobe o monte. O velhinho, 120 anos de idade, vai subir no monte. E geralmente quando se fala de subir o monte, a gente já sobe o monte pensando: eu vou lá para pedir uma namorada, eu vou subir lá para pedir um emprego, eu vou subir lá para pedir uma empresa, eu vou subir lá para Deus abençoar o meu ministério. Mas ele não está subindo para conquistar coisas, ele está subindo para entregar a vida definitivamente. Ele não está subindo para ganhar, ele está subindo para entregar, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que perder por amor a ele, encontrá-la-á. Amém, queridos? E Deus nesses dias, ele está dizendo: ei, é tempo de você correr atrás do sobrenatural, sonhar com o sobrenatural, sonhar com coisas do céu. Sabe o que nos deixa frustrado? Sabe o que nos deixa decepcionados? É quando a gente só vive sonhando com a terra prometida. É quando a gente só vive apegado, esperando em coisas da terra. A Bíblia vai dizer que o homem que espera em Deus só para essa terra é o mais miserável dos homens. É uma vida de miséria. Sabe o que gera essas crises existenciais? Sabe o que gera essa solidão, esse desânimo? É quando a gente está apegado em coisas da terra. O nosso maior propósito é coisas da terra, é o crescimento na terra, coisas da terra. Mas quando você prioriza os céus, quando você prioriza Deus, você se livra das crises. Você se livra. Você se sente livre, você se sente desapegado, você não tem medo de perder, porque você sabe que tudo é dele, você não tem nada. Esses dias eu estava na cidade de Cabo Verde, estava comentando com a minha esposa, eu fui ali para buscar o meu saláriozinho, a gente tem a cesta, porque a gente ganha lá e tem que ir lá buscar, eu naquela correria, tem que buscar a cesta, tem que pegar meu pagamento, tem que pagar a conta. Do nada, para um velhinho que eu nunca tinha visto na vida, bate na porta do meu carro e começa aquela conversa antiga. Sabe aqueles velhinhos que chega na gente: você é filho de quem? Teu pai é da onde? Você é da onde? Sabe, parece que está investigando a gente. E eu com pressa de sair correndo, de ir embora, e aquele vem tomando meu tempo. Eu olhei para o lado lá, os caras que tinham me dado a cesta, fazendo sinal, falando: vai embora, ele é meio doido. A hora que eles falaram que ele era doido, eu falei: tem alguma coisa de Deus nesse velhinho, porque é os doidos que têm coisas de Deus para revelar aos nossos corações. Aí eu fiquei atento. Aí aquele velhinho olhou e falou para mim: ô filho, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tudo que temos nessa terra é emprestado? Você sabia que tudo é emprestado? Você sabia que até o ar que estamos respirando é emprestado? Tá vendo? Ele mostrou um monte, falou: tá vendo aquele monte lá? Era um homem riquíssimo aqui na cidade, tinha todos aqueles montes, toda aquela propriedade. Ele já foi embora e teve que devolver o empréstimo. Está ali, criando mato. Erga tuas mãos aos céus. Tudo o que temos é emprestado. É emprestado, é emprestado. Então desaquieta o teu coração, porque quanto mais você descobre essa verdade, às vezes a gente pensa: ah, Senhor, eu vou gastar minha vida na tua casa, só buscando orar, só buscando as tuas coisas. Se eu priorizar Deus, pregador, eu vou ficar desempregado, eu vou ficar solteiro. Se eu ficar só buscando esse negócio de Deus eu não vou conquistar coisa nenhuma. Quando você prioriza Deus, Deus prioriza as tuas necessidades. Busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Glória a Jesus.
Moisés, ele só vê a face de Deus quando ele morre. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos, morrer para nós mesmos, morrer para a nossa velha natureza, morrer para o nosso temperamento difícil. Nós precisamos amortecer a nossa carne todos os dias. Romanos 8,36 diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então há uma necessidade, uma urgência de que nós morramos. Sabe quando que você vai ser feliz, jovem? Quando você morrer. Quando você morrer para si mesmo. Eu estou falando de uma morte de entrega, se entregar por completo ao Senhor. Por mais que há os desejos ardentes da juventude, por mais que há milhões e milhões de hormônios agindo, mas quando você sacrifica isso por amor a Deus, quando você entrega isso por amor a Deus, você é liberto. No início há um estranhamento, no início há uma dificuldade, no início parece que nós não vamos suportar, que não vamos aguentar, porque os caminhos de Deus no início trazem dor. Os propósitos do diabo não, os propósitos do diabo quando você entra no início é alegria, é prazer, é satisfação, mas no final traz dor. Diferente aos propósitos de Deus, no início é lágrima, no início é dificuldade, no início é uma luta, é tua carne querendo uma coisa e você tendo que fazer outra. No início parece que você tem que violentar sua própria natureza, no início é lágrimas, mas aquele que leva a preciosa semente chorando e gemendo, voltará com alegria. Diga para alguém do seu lado, diga, você vai voltar com alegria. Amém. Quando você entrar nesse caminho, não basta fazer parte de uma instituição religiosa, nós temos que aprender a sacrificar. Nós temos que aprender a nos entregar à morte. Uma vez, pregador, não. Só o dia que eu aceitei Jesus? Não. Só o dia que eu batizei? Não. Só o dia que eu vou receber um convite para pregar? Não. Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Todo dia. Eu tenho que amanhecer e falar, não, hoje eu vou renunciar às minhas vontades. Hoje eu vou renunciar aos meus desejos. Hoje eu vou abrir mão. A gente tem que todo dia matar essa natureza. É assim que Deus vai se revelando para nós. Porque senão a vida cristã não faz sentido nenhum. A gente entra e sai, a gente culpa, é o pregador que não tem unção, é o pastor que não está cuidando, é o líder de jovens que não tem amor. A gente culpa todo mundo, mas não é a nossa natureza que está viva demais. Amém, queridos? Erga tuas mãos aos céus. Erga tuas mãos aos céus. Bate assim no peito. Diga assim, o meu corpo, minha carne, luta contra o meu espírito. Amém? A nossa carne, ela tem uma função, o nosso corpo tem uma função interessante, protege o nosso corpo de vírus, protege o nosso corpo do frio. Quando há um vírus, a presença de um vírus no nosso corpo, ele levanta os anticorpos. O que é a febre? É o nosso corpo lutando contra um agente invasivo, contra uma bactéria, contra um vírus. O nosso corpo protege a gente dos agentes invasores. Quando a gente está com frio, a gente começa a tremer, é ou não é? O que é? É o corpo gerando um movimento para proteger você do frio. Quando vai passando a hora da janta, do almoço, vai dando aquela roncadinha, o que é? O corpo falando, você precisa se alimentar, eu vou te proteger da fome. O nosso corpo nos protege de todo agente invasor. Tudo aquilo que nos oferece desafio, nosso corpo, nossa carne protege a gente. Eu vou te revelar uma coisa. Não existe agente invasor que gera mais desafio para teu corpo do que o Espírito Santo de Deus.
O agente principal que a tua carne vai tentar combater é esse agente invasor chamado Espírito. Por isso que em Gálatas 5,16 vai dizer que a carne luta contra o Espírito. A carne combate o Espírito. Dá para entender isso? Bate no peito e diga: a minha natureza abomina Deus. Abomina. Ela não quer orar, não quer clamar, não quer buscar a presença do Senhor. Falou de adoração, vai dando aquele som. Falou de palavra de Deus, vai dando aquela preguiça. Ler a Bíblia. Até quando eu era jovem, eu tinha uma senha. Quando eu estava com dificuldade de dormir, eu pegava a Bíblia e ia ler. Não passava 5 minutos, eu estava dormindo, babando. O maior sonífero que tem é a Bíblia. A carne odeia isso. Amém, queridos? Então por isso que nós temos que todo dia abrir mão. A gente tem que fazer aquilo que não é do nosso querer. Aquilo que Paulo falou: o que eu quero fazer eu não faço. Eu não consigo, a minha carne não quer. Então esse é o propósito, essa é a proposta de Deus para as nossas vidas, que nós de fato venhamos vencer, que nós de fato venhamos sufocar. Eu sei que há dificuldade para os nossos adolescentes, principalmente as pessoas que estão mais atualizadas com o mundo de hoje em dia, porque isso daqui vai totalmente contra a lógica, isso daqui vai totalmente na contramão do sistema. Eu estou falando com pessoas que estão acostumadas a ouvir os professores dizendo: não, siga o seu coração, seja quem você é, siga os desejos do teu coração, não reprima os teus instintos de forma nenhuma. É isso que a gente ouve. A gente assiste um filme na Netflix e tudo que a gente vê é pessoas se esbaldando na carnalidade, se esbaldando nas drogas, na prostituição, no prazer. Não é preciso ir muito longe. Nós saímos da porta para fora, a gente vê, parece que o mundo conspira para que a gente venha aprender a satisfazer os desejos da nossa carne, satisfazer as concupiscências da nossa carne. E eu quero dizer que infelizmente muitas das vezes até mesmo a igreja, ela tem muito mais nos ensinado a buscar a satisfação da carne, realizações materiais. Por quê? Porque é difícil falar sobre esse tema, mas eu quero dizer, ainda há uma geração que não vai se vender, ainda há uma geração que vai combater a sua carne, ainda há uma geração que mesmo que caia, não vai aceitar ficar caída, mesmo que peque, não vai aceitar ficar no chão. Pode o justo cair 7 vezes, mas de todas o meu Deus coloca ele de pé. Hoje é o dia que meu Deus vai te levantar de novo, vai ter restauração, e nós vamos adorá-lo, não simplesmente de lábios, não simplesmente de aparência, mas vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quem está comigo, erga as mãos aos céus e adore ao Rei da Glória. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Amém. Às vezes a gente pensa que seguir a palavra de Deus é nunca pecar. Não, queridos. Infelizmente a gente vai pecar. Mas a gente se esquece que o arrependimento também é seguir a palavra de Deus. Não é verdade, ô Leandro? Quando a gente se arrepende, a gente também está cumprindo a palavra de Deus. A gente está entrando na missão, no foco principal do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, por mais falhas que você possa cometer, quando você se arrepende, fala: não, eu vou lutar, eu vou buscar forças dos céus para vencer isso. Você está mortificando a tua carne, está fortalecendo o teu espírito na presença do Senhor. Amém, queridos? A Bíblia diz que não devemos jamais, repita comigo, jamais, diga nunca, satisfazer os desejos da carne. Nunca, 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 nunca. Amém? Nunca. Por quê? Porque a carne é um buraco negro que nunca se satisfaz. Quanto mais coisa você jogar na carne ali para satisfazer, eu vou beber, é só um golinho, só para experimentar, só para satisfazer um pouquinho, a carne vai pedir por mais golinhos. Então não há como, é um buraco negro. Lá,
Se eu não me engano, em Eclesiastes, Salomão vai falar que há uma sanguessuga na carne. Há uma sanguessuga que só sabe pedir, me dá e me dá. A nossa carne nunca se satisfaz, ela sempre vai querer mais. Você experimenta um pouquinho hoje, amanhã ela quer mais, quer mais. O que eu faço? Pare de alimentar a carne. Algum tempo atrás, Leandro, eu acreditava naquela premissa que alguns falavam: Jesus, Ele satisfaz as nossas necessidades, sabe? Mas eu percebi que isso é um equívoco. Até Jesus não vai satisfazer a tua carne. Se você falar, não, eu vou pegar Jesus e vou pôr aqui para satisfazer a minha carne, você vai jogar, Jesus vai perder a presença dEle, porque é um buraco negro que nunca se satisfaz. Por isso que a Bíblia diz: jamais tente satisfazer a carne com nada, nem com coisas boas, nem com a religião, nem com a adoração. Não tenta satisfazer a carne com isso, não. Nunca tente satisfazer a carne, porque é um caminho sem volta. Você vai jogar coisas preciosas, você vai perder coisas preciosas. Jamais satisfaça o desejo da carne. A carne, ela tem que ficar faminta. A carne, ela tem que morrer de fome, de inanição. Amém? Eu sinto muito se eu estou desapontando alguns, mas a proposta do reino de Deus é a morte da carne. Amém? Somente assim você vai desfrutar. Não adianta, queridos, eu ficar aqui falando de Deus, Deus, Deus para você. Você tem que ter a sua experiência pessoal. Você tem que ver a face dele. Você tem que ver o rosto dele. Aqui eu só posso oferecer estímulos para a tua morte, te conduzir e dizer o que você faz para você morrer. É isso que a igreja faz. Mas essa é uma decisão tua. Só depois que você morrer, literalmente, para esse mundo, você vai receber a revelação de Deus. E você vai dizer: antes eu conhecia Ele de ouvir falar, mas hoje eu posso vê-lo com os meus olhos. Hoje eu tenho uma revelação. Hoje eu vejo que Ele é muito mais lindo. Eu não imaginava que Ele era tão lindo. E Ele é maravilhoso. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Repita comigo. O reino de Deus me leva para a morte. Diga assim: a religião me leva ao suicídio. Repita de novo para a tua alma entender. Diga assim: o reino de Deus me conduz à morte, mas a religião me conduz ao suicídio. Amém. A proposta de Deus é a morte, mas não é o suicídio. Não é o suicídio. Muitas pessoas confundem as coisas, morte com suicídio. A morte de Deus é a morte que Ele vai levantar alguém para te matar. É a morte matada. Sabe? Sabe aquelas filhos de Deus que aparecem no caminho da gente, você fala: nossa, Deus do céu. Sabe aquelas pessoas complicadas, aquelas situações complicadas que vão matando a gente. A gente está em cima com o nariz empinado, de repente uma situação vem e a gente vai lá para baixo, fica quebrado. E a gente ora falando: Senhor, tira ele do meu caminho, Senhor, resolva a situação. Mas a Bíblia vai dizer sobre Jesus que Deus se alegrou em moê-lo. Aí você abre a Bíblia, sabe o que está escrito, Tatiana? Está escrito que Deus tem prazer na morte dos santos. Erga tuas mãos aos céus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ah, queridos. Então nós precisamos entender que até as situações adversas, elas vêm para matar a nossa natureza carnal, matar o nosso orgulho. Se alguém me perguntar quem que é o obreiro mais produtivo que Deus tem, a resposta está na ponta da minha língua.
O obreiro mais produtivo que Deus tem é Satanás. É Satanás. Pode ver, todo mundo que está na igreja, eu não conheço a história de ninguém aqui, mas todo mundo que está aqui, só está aqui por causa de alguma obra que Satanás fez na vida dele. Alguma tormenta de Satanás veio. Ah, pregador, é que Satanás entrou no meu casamento, eu não acreditava em Deus, não gostava de crente, mas eu tive que vir. Ah, eu estava nas drogas, Satanás me levou para as drogas, mas aí eu vim e Jesus me libertou. Amém? Alguma obra de Satanás trouxe a gente para cá. Se não fosse a obra de Satanás, a gente estava em qualquer lugar da cidade. Estava vendo um filme na Netflix em qualquer lugar. Menos aqui. E às vezes alguém pergunta por que Deus não destrói o Satanás? É o obreiro mais eficiente que ele tem. Amém, queridos? Por isso que o povo da igreja primitiva, eles tinham prazer, eles ficavam desejosos com a morte. Sabe o que eles falavam? Eles falavam, eu quero saber qual morte que Deus vai usar para eu glorificar o Senhor. Eu quero saber a forma de morte que eu vou glorificar o Senhor. Eles ficavam atrás, sabe? Porque eles sabiam que a morte dava acesso direto deles com Deus Todo-Poderoso. Repita comigo, Deus quer que eu morra, mas não quer que eu me suicide. Amém, queridos? Por que você está falando isso, pregador? Porque o personagem que Deus me mostrou aqui, o segundo personagem é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, se você for ver, lá em Mateus 27, 3, 5, você vai perceber que o arrependimento dele foi muito maior do que o arrependimento de Pedro, que tinha negado. Você pode ver que ele estava muito mais arrependido. Você não vê Pedro de arrependimento voltando no templo e tentando desfazer todo o erro. Você não vê. Mas você vê Judas voltando para o templo, indo no sumo sacerdote, no líder da religião, e falando, eu estou arrependido. Solta ele, eu cometi um erro, eu entreguei um sangue inocente. Ele é inocente, ele mostra muito mais arrependimento. Lá em Mateus 27, 3 diz assim: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Repita comigo, arrependido. Ele estava arrependido. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao príncipe dos sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Então olha o que Judas fez, ele atirou as 30 moedas no templo e foi correndo enforcar-se. Gente, ele estava arrependido. Ele estava arrependido. Mas sabe qual é o problema dele? Em vez dele seguir as costas de Jesus Cristo, em vez dele seguir os passos de Jesus Cristo, ele seguiu a religião. Diga para alguém do seu lado, diga, não siga a religião. Diga assim, fuja da religião, porque senão você vai morrer. Não siga a religião. Ele foi atrás da religião, buscando uma redenção, mas o espírito da religião é o egoísmo. A religião, ela não se preocupa com o outro. Sabe o que eles disseram? Disseram, isso não é problema nosso, cai fora daqui. A religião só se preocupa com ela mesma. O espírito de religiosidade só se preocupa com seus interesses pessoais, não se preocupa com o outro. Ele só se preocupa com o outro enquanto o outro oferece alguma coisa para ela, enquanto o outro nutre ela, enquanto o outro realiza as trapaceiragens dela. Mas quando não vê utilidade, ele fala, nós não temos nada com isso. A religião tem esse espírito. E quando eu falo mal da religião, eu não estou falando que as igrejas deviam se fechar, como alguns pregam, não estou falando que tem que ficar em casa, não. A religiosidade é uma coisa que tem que ser combatido pessoalmente. É todo dia eu olhando para mim e falando, Senhor, me ajuda a não ser um religioso, me ajuda a não me tornar um religioso.
Eu preciso todos os dias entender isso, sabe por quê? Porque a religião é uma imitação perfeita do reino de Deus. A religião, ela imita de uma forma esplêndida o reino de Deus. Quando Deus foi mostrar para Moisés os desígnios, as diretrizes da religião judaica, Ele deixou claro para Moisés, falou: Moisés, faz igual o modelo. Repita comigo: modelo. É uma cópia, amém? Mas não é a revelação exata do reino. A religião, ela parece muito. Paulo, tentando alertar a igreja, vai dizer que as coisas do Antigo Testamento, as liturgias, todos os aspectos religiosos eram apenas sombras da manifestação de... Ou seja, é uma imitação. E se a gente não perceber, a gente pensa que está fazendo parte do reino, mas está se tornando apenas um religioso, que só se preocupa com os nossos próprios interesses. Pregador, quando eu sei que eu estou me tornando um religioso, é quando eu só me preocupo comigo mesmo, é quando eu só me preocupo com o meu bem-estar, é quando eu me preocupo só com os meus sonhos, é quando eu estou aqui pregando, mas estou de olho quanto que eu vou ganhar com isso, é quando eu estou aqui e olho e falo: eu não estou sendo valorizado o suficiente, eu estou só me preocupando comigo, mas eu não me preocupo com quem está morrendo nas drogas, eu não estou preocupado com o amigo da sala de aula que está morrendo na prostituição, não falo de Jesus para o meu vizinho que está indo para o inferno, e eu não me preocupo com mais nada, eu não olho para a necessidade dos meus irmãos que estão ao meu lado, eu faço de conta que não vejo, que o pastor está precisando de ajuda, está precisando de auxílio, eu só quero satisfazer os meus desejos, só quero satisfazer os meus sonhos, eu só quero a minha salvação. Não existe nada mais egoísta do que eu trabalhar só pela minha salvação. Não existe nada mais egoísta. Sabe o que a Bíblia fala? Que as minhas obras não podem me salvar. Ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? O que eu acho interessante é que as minhas obras, tudo que eu faço, o fato de eu estar pregando aqui para vocês, isso não vai me salvar. O fato de eu estar aqui fazendo a obra de Deus, isso não vai me salvar. As minhas obras não me salvam. O fato de eu estar pregando aqui não me salva. O fato de eu estar vindo à igreja não me salva. O fato de eu orar não me salva. Mas o que eu acho interessante é que a minha pregação não salva a mim, mas pode salvar a cidade de Muzambinho inteirinha. Por quê? É Deus dizendo: ei, no reino de Deus, você não se preocupa só com você mesmo. Você sempre está pensando em quem está à tua volta. É um trabalhando pelo outro, é um orando pelo outro, é um caindo, o outro vindo e levantando, é um chorando, o outro vindo e consolando, é um pecando e tendo a nudez exposta. Ao invés de eu tirar foto e mandar para o YouTube, eu cubro ele com as minhas vestes. Erga tuas mãos aos céus, porque o sentimento de bom samaritano vai vir para o coração de alguém aqui. Nós não vamos ser religiosos, que só nos preocupamos com a nossa prosperidade, com a nossa realização. O meu ministério tem que crescer, a minha vida. Não, a oração de Jesus não é Pai meu, é Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é venha a mim o teu reino, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade. Não é o pão meu, dai-me hoje, é o pão nosso. Se for para só eu sair abençoado daqui, Senhor, nem precisa. Se for para só eu sair alegre daqui, nem precisa. Se só eu vou sair daqui cheio do Espírito, nem precisa. Mas todos os meus irmãos sairão cheios da tua glória. Erga tuas mãos aos céus. Erga tuas mãos aos céus. Deus vai tirar do teu bolso 5 peixes
os 5 pães e 2 peixes que estão escondidos aí. Você estava abraçado e falando, não, é só meu, eu preciso me alimentar, isso não dá nem para mim. O instinto da viúva, que só está olhando e falando, não, eu tenho que fazer esse pãozinho para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Não, você vai entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, faça o que for da tua vontade, é pouquinho, eu prego só um pouquinho, mas está entregue na tua mão. Eu canto um pouquinho, mas está entregue na tua mão. Eu não sei administrar, mas eu entrego na tua mão. O pouco que eu tenho, eu coloco na tua mão, e eu tenho uma novidade: Deus vai usar esse pouquinho que está na tua mão, e você vai alimentar uma multidão, uma multidão, uma multidão. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Mas Judas não seguiu as costas de Jesus. Judas seguiu a religião e jogou as moedas ali, desesperado. Colocou uma corda no pescoço. E nada simbolizaria melhor a religião do que aquela corda. Nada simbolizaria melhor a religiosidade do que aquela corda no pescoço de Judas. A religião é uma corda que sufoca, gradativamente sufoca. Aquilo vai apertando, sabe, vai sufocando. Você vai se sentindo apertado. E esse é o objetivo da religião: colocar uma coleira no teu pescoço, só isso. E aquilo vai sufocando gradativamente. Aquilo não mata a tua carne, mata o teu espírito. Você passa dias e dias buscando ao Senhor, e parece que quanto mais você busca, mais amargurado, mais angustiado, mais frustrado. Parece que tudo vai sufocando, e a culpa não é de A ou B, mas é o coração religioso, que só pensa em si mesmo. E aquela corda vai sufocando, sufocando. Sabe o que é um enforcamento? Eu estou falando de enforcamento religioso. Sabe o que é um enforcamento? O enforcamento fecha as vias respiratórias, impede o fluxo da cabeça e do resto do corpo. Se fechar esse fluxo, a morte é questão de tempo. Amém? Bate no peito e diga: eu sou o corpo de Cristo. Diga melhor, diga: nós somos o corpo de Cristo. Quem que é o cabeça? Jesus Cristo. Amém? Sabe o que a religião faz? Ela desconecta você do cabeça chamado Jesus Cristo de Nazaré. Desconecta. Porque ninguém ofende mais a religião do que Jesus Cristo. A religião não aceita Jesus Cristo. É a religião falando de conquista, de vem que tem uma bênção, vem que vem a receber, e Jesus dizendo: entrega, entrega, entrega. Isso vai contra os princípios religiosos. Então há uma desconexão. A gente se desconecta. Se desconecta. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando da igreja A, igreja B, igreja C, não. Eu estou falando desse pensamento. O reino de Deus, como uma pitadinha de egoísmo, se torna religião. Isso me desconecta de Deus, me desconecta de Jesus Cristo, me afasta. Eu me ligo a tudo, me ligo a toda visão, toda ideologia, mas eu não penso mais como Jesus Cristo pensava. Eu não tenho mais uma visão de corpo, de unidade. A minha visão é só o meu benefício próprio, e isso está te matando. Mas erga as tuas mãos, porque Deus está dizendo: hoje eu vou desfazer o laço do passarinheiro que estava te sufocando. Hoje eu vou desfazer o laço do passarinheiro. Quantas pessoas estão morrendo com esse pensamento? Você está desconectado,
parece que você está desconectado, parece que estão dizendo para você que não tem mais jeito, você pecou, não tem mais jeito, você pecou, não tem mais esperança, você pecou, é melhor entregar o cargo, largar a mão de tudo, mas eu quero hoje te reconectar a Jesus Cristo de Nazaré. O sangue dele vai voltar a fluir no teu corpo. Eu quero dizer que há uma misericórdia. Tá certo, sim, não devemos pecar, é certo, não podemos pecar, de fato não podemos viver na vida de pecado, sim, mas a Bíblia diz: não pequeis, mas se pecar, lembra que você tem um advogado. Diga para alguém do seu lado, diga: se pecar, lembra que você tem um advogado. Amém? E o texto não começa falando, empregado, servo, neto. Não, o texto começa falando filhinhos. Filhinhos. Não, diga para alguém do seu lado para ele entender, diga: ele não é teu patrão, ele é o teu papai. Ah, meu Deus do céu, se você pode, dê um brado de glória a Ele. Se Ele fosse o meu patrão, o patrão é assim: se eu falhar, Ele me tira e põe outro no meu lugar. Não tem esperança, porque o patrão só vê o lucro. A religião é um patrão que só vê o lucro, mas não, Ele é meu pai. Amém? Se Ele fosse meu patrão, eu já estava demitido no primeiro dia de serviço. Mas como Ele é meu pai, vocês vão ter que me aturar. Erga tuas mãos aos céus. Não, erga. Erga tuas mãos aos céus. Amém. Receba o abraço do teu papai aí agora. Receba o abraço do teu papai aí agora. Do teu papai que toca aonde ninguém toca, cura o que ninguém cura. Ah, meu Deus dos céus. Vai sendo curado dos traumas, da religiosidade, vai sendo curado. Sabe outra marca da religião? Quando eu vejo Judas enforcado, o enforcamento, ele muitas das vezes, para você perceber que uma pessoa está enforcada, você tem que chegar bem pertinho dela. De longe você não reconhece que a pessoa está enforcada, que a pessoa está morta. Pergunta para mim por quê. Não, só responde se você perguntar com alegria. Porque o enforcado, ele morre de pé. O enforcado não cai. O enforcado fica de pé. Então de longe você olha e fala: não, acho que está tudo bem, ela está de pé. Não cai. E o enforcado às vezes fala: eu nunca caí. Mas é aquilo que Jesus disse para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Amém, queridos? A religião, ela só vive da aparência. A pessoa morre de pé, com aparência, está enforcado, mas está pregando. Está enforcado, está sendo sufocado, está morto, mas está ali de pé. Está totalmente morto espiritualmente, mas continua aconselhando. A religião faz isso com a gente perde a noção. Eu não estou apontando A ou B, eu estou falando de coisas que aconteceram comigo. A gente fica de pé e todo mundo: nossa, que bênção, nossa, que homem de Deus. Mas a vida espiritual está morta. Está morta. E é por isso que o religioso sempre afasta as pessoas, que é sempre as pessoas longe. Por quê? Porque se chegar muito perto vai perceber que ele já está morto, que o espírito está morto. Amém, queridos? Mas eu creio que nesta noite é a noite aonde nós vamos aprender a não viver de religiosidade, não ser um religioso, não viver de aparência. A religião vive de aparência.
Para a religião, se parecer que você está crente, eles falam, é crente. Se parecer que você está desviado, eles dizem, é desviado, porque só vive de aparência, só vê as coisas de longe. Mas eu conheço um Deus que disse para Samuel, Samuel, não veja como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração do homem. E Deus hoje está olhando para o teu coração, Ele está olhando para como está o teu coração nesse momento. E hoje eu quero dizer, hoje é dia de restauração. Amém. O problema de Judas foi ter ido correr atrás da religião. Se ele tivesse ido correr para a cruz, aos pés da cruz, ao invés de correr atrás de religião, se ele fosse para a cruz, ele ouviu de Jesus lá da cruz dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Olhe para alguém do seu lado e diga, siga Jesus. Diga, é simples, siga Jesus. Siga Jesus. Amém? Siga Ele até a cruz, até as últimas consequências. Pregador, aonde que vai dar esse caminho seguindo Jesus? Vai dar rumo à cruz. Amém? Vai rumo à cruz. E a cruz é um lugar onde as minhas mãos ficarão imobilizadas. E eu vou pensar em agir, vou pensar em bater, vou pensar em processar, mas as minhas mãos estão atadas. Os meus pés estão imobilizados, eu vou pensar em correr, eu vou pensar em me desviar, mas assim como Jeremias, eu vou falar, eu até quero parar de pregar, eu quero sair fora disso, mas parece que algo arde dentro de mim, eu não consigo ir. Diga para alguém do seu lado, diga, suba na cruz. Diga, não fique só aos pés da cruz, suba na cruz. Amém? Suba nessa cruz. Eu já estou encerrando. Mas a cruz, ela prende a nossa carne, sabe? Vai chegar um nível que você vai estar com Deus, que a tua carne não vai mais te dominar. Teu temperamento não vai mais te dominar, você está preso. Alguém vai falar, nossa, fulano te ofendeu tanto, eu pensei que você ia dar na cara dele, você vai falar, até pensei em dar, mas não consegui. Você tem motivo para desviar? Tem motivo, mas não consigo. Amém? Na cruz, o teu corpo inteiro fica preso. A tua carne inteira fica presa. Por isso que a Bíblia vai dizer, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, com as suas paixões. Amém? Repita comigo, toda a minha carne ficará presa. Diga assim, mas o meu pescoço vai ficar livre. Amém? O pescoço vai ficar livre. Para quê, pregador? Para você levar os olhos para o monte. E quando eu olhar para cima, eu vou ver Deus vindo ao meu encontro me defender? Não! Você vai ver Deus de costas. E muitas das vezes você vai falar, Deus meu, por que me desamparaste? Mas você vai se lembrar dessa mensagem, vai falar quando Ele está de costas para mim, é Ele dizendo, me siga, me siga, me siga, vem atrás de mim, me siga, não questiona, me siga, não reclama, me siga, não chora, me siga, porque daqui a pouco eu vou mostrar minha face para você. Se coloca de pé. Amém. Na cruz o meu pescoço fica livre. Na religião o meu pescoço fica amarrado. Mas na cruz o meu pescoço fica livre. Livre para quê, pregador? Para olhar para cima. Mas não se esquecer de olhar para os irmãos que estão embaixo. Para quê? Para você orar por eles e falar, Pai, perdoa-os,
Pai, cura-os. Diga assim: eu tenho que ser intercessor da minha cidade. Eu tenho que ser intercessor da minha igreja. Não adianta só ficar olhando para o céu. Eu tenho uma revelação de céu, eu amo Jesus. A Bíblia diz que se alguém diz amar a Deus, mas não está em comunhão com seu irmão, não adianta de nada, querido. Amém? Então o pescoço fica livre para olhar para cima, para olhar para baixo, para os meus irmãos, e olhar para o lado, e ver quem está crucificado ao meu lado também. Amém? Olhe para alguém do seu lado e diga: você não é exclusivo, você não é super santo. Amém? Não é só você que é o pregadorzão, não é só você que é o ungido, não. Olha para o lado, tem outros no mesmo nível. Amém? E se você olhar e falar: eu não quero mais, você vai descer. Podia ter outro no teu lugar, porque tem 7.000 que poderiam estar aqui no teu lugar. Mas por que eu estou? Isso só Deus sabe. Só quem é pai sabe. Amém, queridos? Feche os teus olhos, eu vou te abençoar. Perdão, passei 7 minutos, Leandro. Perdão, mas já vou encerrar. Espírito Santo, nesse momento, venha tocar. Venha tocar. Que essa geração venha aprender a subir na cruz, crucificar suas vontades, crucificar os seus desejos. Começando aqui por esse altar, Senhor. Eu não sou hipócrita de lançar coisas para eles, como se eu fosse um Superman. Não, essa mensagem é para mim primeiro. Ensina-me a crucificar minhas vontades, meus desejos, os meus olhares, Senhor. Ensina-me a não fugir da Tua presença, a não fugir da Tua obra, a não fugir daquilo que o Senhor determinou. Ensina-nos, Pai. Olhe para alguém do seu lado e diga: a história não termina na cruz. Diga assim: tem a sexta-feira, tem o sábado, mas tem o domingo. Pega as tuas mãos aos céus. Não, diga, você tem que dizer, porque senão essa pessoa vai pensar que é coisa da minha cabeça, mas diga para ela, diga: você nem imagina, mas o dia vai amanhecer. O dia vai amanhecer. Vai amanhecer. Quem sobe na cruz não fica na cruz. Quem sobe na cruz é só um tempo. Diga para ele: é só uma fase. É só uma fase, é só um tempo. Ah, mas quando chegar o domingo, como raiar o domingo, as rosas vão brotar novamente, a alegria vai voltar novamente, o júbilo vai voltar novamente. E isso é só para quem aprendeu a sacrificar. Quem sacrifica na sexta-feira vai encontrar ressurreição de sonho no domingo. Ah, meu Deus. E no domingo você vai estar totalmente diferente. No domingo você vai estar tão diferenciado. Eu estou falando de um tempo de ressurreição. Você recebe isso? Eu estou falando de um tempo de restituição. Eu estou falando de um tempo, não estou falando de portas abertas, não. No domingo você volta, pode todo mundo fechar todas as portas, você vai atravessar a parede. Eu estou falando de um tempo que vai vir bênçãos que você não imagina de onde. Estou falando de um tempo de milagre. Eu estou falando de um tempo que você vai falar: meu Deus do céu, eu pensei que eu só ia ser feliz quando eu fosse para o céu, mas não, é 100 vezes mais nessa terra ainda. É nessa terra ainda. Amém? Quem pode aplaudir bem forte?